por isso nós da mídia alternativa estamos aqui para ser esse contraponto. Então, Marcelo, boa noite, dê suas considerações iniciais, fala um pouco do seu canal para quem vai ver agora, para quem vai ver depois, e vamos aí para mais uma live. Muito obrigado novamente, tamo junto, meu amigo. Primeiro, como eu falei logo de início, um prazer estar aqui com você, foi muito bom o nosso papo com o nosso amigo Léo Neto, do Porco Raiz, foi uma live muito legal, foi um momento que eu tive o prazer de te conhecer e aceitar seu convite, porque suas colocações foram muito coerentes, bateram com tudo que eu penso, e eu falei, arrumei mais um parceiro que vai corroborar com as ideias, e dentro desse caminho que você acabou de colocar. Para falar do meu canal e o motivo de eu estar fazendo o YouTube, porque eu tenho não chegou a 3 semanas que eu estou fazendo o meu trabalho, é justamente esse ponto que você colocou. O palmeirense, a mídia coloca que a gente tem mimimi, que a gente é injustiçado, mas o jornalista que faz isso, para mim, ele é o torcedor travestido de jornalista, que está lá para encampar uma ideia de uma emissora, bem como seu próprio interesse pessoal, seja como torcedor ou funcionário dessa empresa que ele representa. Então, eu fico muito incomodado quando eu vejo um Sormani, Mauro César, entre outros, não vou dar nome para essas pessoas, porque a gente acaba dando ibope para esse pessoal. E falando do torcedor palmeirense também, você vai lá para um PVC, você vai para um Noriega, foi horroroso assistir o jogo do Noriega, né, no último jogo do Campeonato Paulista. Eles procuram ser imparciais, sendo parciais contrários ao Palmeiras, que deve ser um trabalho para se mostrarem idôneos, eles fazem comentários negativos ao Palmeiras e trabalham para o Grupo Globo, seja dentro da NET, seja dentro da própria Globo, do GE, enfim, isso me incomoda demais, e é o sentimento de todo palmeirense. E o canal tem um único objetivo, empoderar o palmeirense de informação, subsídio, para que ele possa se defender desse movimento que não é involuntário, ele é organizado contra o Palmeiras por uma questão financeira, por uma questão de organização corporativa, que no decorrer da live eu vou discorrer. Mas esse é o motivo pelo qual eu estou aqui para bater papo com você e colocar esses pontos que são muito pouco colocados, até pela mídia alternativa, porque tem algumas pessoas que querem se profissionalizar, o que eu não acho ruim. Elas acabam sendo ponderadas. Como a gente não tem vínculo com nada, pelo menos eu não tenho, eu faço isso por amor, simplesmente, tenho meu trabalho, tenho minhas atividades comerciais, talvez eu tenha uma facilidade maior para fazer isso. Eu não tenho medo de que derrube meu Instagram, que derrube meu YouTube, que eu vou começar de novo. Eu não estou atrás de inscrito, eu estou atrás de dizer aquilo que eu penso. Certo, Marcelo. Boa noite, seja muito bem-vindo aí à nossa bancada e vamos aqui falar muito do nosso Verdão. Bom, você tocou num ponto aí, antes de nós começarmos a transcorrer, que a gente vai ter um tempo bacana aqui para frente, possivelmente é capaz de um ou outro amigo entrar aqui na bancada, eu acho importante esse ponto e eu já te dou esse espaço, essa liberdade, para você falar sobre esse assunto, sabe? Perfeito. Isso porque é uma coisa que o torcedor palmeirense precisa ter esse entendimento e me parece que você tem uma visão aberta e ampla sobre isso. Fica à vontade, meu amigo, pode transcorrer esse assunto aí, até que a gente... Cara, eu vou tomar um pouco do tempo da sua live se eu for discorrer sobre esse assunto. Se você está me deixando o campo aberto, eu vou falar do começo, tá? Sem problema. Tudo começou... O Palmeiras tem um histórico desde quase sempre, por não ser a maior torcida, ter oposição nos bastidores, isso é uma coisa natural, isso acontece em todo o mercado do futebol e em todos os países do mundo, quando as menores torcidas estão diante dos grandes clubes, entre aspas, não que nós não sejamos, ao contrário. O Palmeiras é a maior instituição de futebol do nosso país. Em todos os aspectos, eu vou falar isso mais para frente, eu falo isso sempre. Tá no perfil do meu canal, toda mensagem que eu envio, todo vídeo que eu faço, eu discorro sobre isso, dizendo que o Palmeiras é a maior instituição de futebol brasileiro e dou subsídios para isso. Vamos desde a estrutura, desde a questão histórica do Palmeiras, enfim, condição de inferioridade quando vai se falar pelos comentaristas, pelas emissoras. E isso ficou muito mais grave com o passar do tempo, principalmente com o final do Grupo dos 13.
em meados de 2011 para 2012, com aquele advento da Copa do Mundo, Corinthians, Flamengo saíram do grupo dos 13, romperam com o COF, que era o presidente do Grêmio e presidente do grupo dos 13, e eles formaram um grupo que a própria mídia chamou de espanholização, que era Flamengo, Corinthians, Rede Globo e CBF, onde isso objetivando gerar mais lucro para a emissora, porque eles têm maiores audiências, têm maior publicidade. Obviamente, quem patrocina a emissora, quem banca a CBF, que também são anunciantes, teriam mais rendimento, porque o nível de Ibope seria mais alto, obviamente, vai dar mais rendimento para todo mundo. É uma atração mais consumida, vamos dizer assim. E sendo que na época do grupo dos 13, sempre antes, esses valores eram passados de forma igual, e nesse tempo aconteceu uma coisa muito importante. A Record fez uma proposta de 2 bilhões e 100 milhões para serem divididos de maneira parcimoniosa, igualitária a todos os clubes. No caso, o André Sanches e o ex-presidente do Flamengo, mas representando o Flamengo, Kleber Teixeira, se juntaram à Rede Globo, assinaram um contrato onde eles tinham prioridade nos contratos. Eles tinham que receber 30% a mais do que qualquer outro clube que tivesse assinado a partir daquele momento. Afinal, eles haviam traído o grupo dos 13, saído para assinar esse contrato. Bom, quando a gente parte desse campo, a gente já começa a entender que há interesse para que isso aconteça. Há motivação financeira. E nesse mundo é tudo feito dessa forma. Sendo assim, a partir daí começaram as deslavadas arbitragens contrárias, não só ao Palmeiras. O Palmeiras, por ter, em dado momento, tomado esse protagonismo do futebol brasileiro e não fazer parte desse grupo, passou a ser ainda mais alvejado por essa condição. A coisa se agravou quando o Palmeiras não aceitou os 80 milhões, quando Corinthians e Flamengo recebiam 200, isso de TV aberta, fora toda a falcatrua que era feita no canal fechado, através do Premier, que quando eu, por exemplo, ligava para a Rede Globo lá e falava, olha, na net, eu quero assinar o meu canal, tal, mas eu quero dizer que eu sou palmeirense. Ah, não, isso não importa. E aí eu vi a Rede Globo dizendo que distribuía os valores de acordo com o que o torcedor dizia ser quando da contratação. Ou seja, era uma mentira. Era uma mentira. Bom, dando continuidade a isso, quando eles refizeram a redistribuição de dinheiro recentemente, ainda ficou mais leonino, mais contrário para o palmeirense. E aonde você ouve, a gente ouve falar disso? A gente não ouve. Então, tudo isso cria um ambiente negativo para o Palmeiras, ainda mais, como na cereja do bolo, que eu vou colocar agora, o Palmeiras assinou com a Sport Interativo, a principal opositora da Rede Globo no mercado, que é a Turner. Sendo assim, o Palmeiras levou outros clubes para lá, e o Palmeiras superou em renda com televisão, entre fechado, entre TV aberta e TV fechada, do que os próprios nossos adversários. Nessa área, cara, o Paulo Nobre e o Alexandre Matos, cara, foram fundamentais. A torcida palmeirense tem o hábito de pichar o Alexandre Matos pelas contratações que não deram certo, e eu entendo isso, é a visão do torcedor. Mas a questão estrutural que o Palmeiras construiu, a questão mercadológica que o Palmeiras conquistou, foi fundamental a participação dos dois. E não dá para colocar um protagonismo, seja do caso do Paulo Nobre ou do Matos, porque os dois foram fundamentais nesse processo. Então, eu não estou aqui defendendo, assinando o cheque em branco, como foi dado na mão do Matos, conforme diz a torcida, mas eu não posso ser cego de não entender que todo o profissionalismo que o Palmeiras vive hoje é graças à atuação do Matos, que transformou o Palmeiras em uma referência em excelência em todos os departamentos. Mérito do Paulo Nobre? Mérito do Paulo Nobre. O Paulo Nobre chegou, olha, trouxe o principal profissional do mercado na época. Aqui é o Alexandre Matos. Eu quero que você transforme o Palmeiras numa referência na academia, na base, etc. E foi somente a partir daí, até porque o Paulo Nobre, no começo, teve muitas dificuldades administrativas junto com o Brunoro. Ele cometeu alguns erros graves com Gareca, argentinos de meio... jogadores medianos, para não dizer meia boca, para não desqualificar a pessoa, que nada deu certo. E o Brunoro já estava desatualizado com o mercado. Ele não era uma pessoa atuante ao ponto de conhecer todos os empresários, jogadores. Ele não tinha um scout, ele não tinha
os softwares que tem hoje que permitem você fazer avaliação de jogador. Com tudo isso, o Palmeiras se tornou essa referência que eu estou falando. Para fechar o ponto e dar a voz a você, porque o programa é seu, eu vou falar o seguinte: com a estruturação, o estádio, que é a nossa principal fonte de dinheiro, com esses novos contratos que fizemos com a Tanner, exigimos que a Globo aumentasse o nosso valor, porque a gente podia não assinar com eles, assinar com o Facebook, usar a TV Palmeiras para fazer a nossa divulgação. Subimos o nosso valor de participação para 130 milhões e hoje recebemos mais do que o São Paulo, que ainda é a terceira maior torcida, ainda, porque eu tenho convicção que com esses títulos, tudo que nós estamos fazendo, vamos voltar a ser a terceira maior torcida, como sempre foi em nossa história. Enfim, esse é o processo que faz do palmeirense ser injustiçado, essas configurações de bastidores que fazem o Palmeiras ser prejudicado sempre, e isso não é uma coisa aleatória, é uma coisa organizada. É isso que eu quero deixar claro, isso é feito de maneira organizada. Nada que aconteceu, por exemplo, agora. Acabou a temporada e nós fomos expostos a disputar um campeonato internacional, onde a gente representava o Brasil, com um jogo de Copa do Brasil entre 2 jogos. Isso foi um crime. O Palmeiras representava o Brasil. A CBF tinha que ter encontrado uma outra data. Ela prejudicou o Brasil como título internacional, consequentemente o Palmeiras, para beneficiar o Flamengo, que busca, na sua inferioridade e nessa criação de rivalidade deles conosco, a condição de nos alcançar no protagonismo do futebol brasileiro, porque nós somos o maior time do Brasil, a maior instituição vencedora, a maior estrutura do Brasil. É isso.